Pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Hoje a gente vai fechar aqui, então, a apresentação dos recursos de Microsoft Copilot, tá? Dessa vez vamos abordar o Copilot dentro da solução do Sentinel, tá? Como que o Copilot consegue nos auxiliar, o que ele consegue nos mostrar a respeito desses aspectos, desses logs, né? Que a solução de Sentinel nos traz, tá? Passo a bola para a Fernanda. Bom dia, boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Oi, Lucas e Fábio, boa tarde. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Bem-vindos à última sessão da nossa jornada de Copilot para a segurança. Eh, eu vou colocar falar alguns lembretes, tá? Sobre perguntas e respostas. Podem colocar lá no chat, tá bom? Que ao longo da sessão a gente vai responder. E se vocês tiverem outra dúvida, se vocês quiserem colocar aqui também no chat tradicional, podem colocar, tá bom, pessoal? Lucas? Perfeito. Não sei se o Fábio quer falar alguma coisa também. Então, só dar boas-vindas para todos. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado novamente por estar aqui conosco. Essa é a nossa última sessão, né, da nossa jornada de Copilot para segurança. Então, a gente convida vocês a conhecer agora um pouquinho do Sentinel, né, integrado com a parte de Copilot de segurança. É bem bacana para quem usa a solução e conhecer um pouco mais como que a gente pode acelerar o processo de entendimento dos logs que vêm provenientes do Sentinel, tá? Então, vamos em frente. Boa, boa. Eu gostaria de começar então, pessoal, antes de começar, quem não assistiu, tá, pode visualizar lá no YouTube as outras apresentações que foram feitas até agora, tá? E para a gente finalizar então com chave de ouro, hoje a gente também pretende não levar muito tempo, tá? Mostrar aqui mais essa parte mais sucinta aqui também do Copilot e também do que a nossa proposta aqui para esses webinários de webinar mais curto, tá? E essa é uma demo guiada também, tá? Não está de fato dentro de um ambiente aqui nosso, tá? Mas dá para a gente ter uma noção em específico do funcionamento do Copilot dentro do Sentinel, tá? E a gente vai usar para essa demo o Copilot Standalone, tá? E aí vocês podem estar perguntando, puxa, mas não tem ainda a solução do Copilot dentro do Microsoft Sentinel, né? E a resposta é que sim, tem, tá? Existe. E o que acontece? Mas ele não fica propriamente dentro do portal do Sentinel, tá? Lembra que nas primeiras sessões, tá? Quem não assistiu consegue visualizar no YouTube. Eu mostrei para vocês o Copilot embedado aqui dentro da solução do portal do Microsoft Defender, em que, por exemplo, ó, ao abrir aqui algum incidente, como esse incidente aqui em específico, eu já conseguiria ter a interface do Copilot aqui para ter resumos, para ele me trazer aqui o que eu preciso fazer para resolver esse problema, esse incidente dentro do meu ambiente organizacional. Dentro do Sentinel, aliás, dentro do Defender, dentro desse portal Defender, eu vou conseguir conectar o Sentinel, tá? Fazer a tratativa do Sentinel também, e ele vai ficar aparecendo, ó, mais ou menos assim para mim, como a gente visualiza aqui nesse print, tá? E aqui dentro da parte de incidentes, então, do Microsoft Defender, os sinais, né, as tratativas com relação aos incidentes do Sentinel também vão aparecer aqui, tá? E eu poderia abrir aqui o Sentinel, tá? Aliás, abrir algum incidente aqui que o Sentinel me mostre, tá? Que, aliás, o portal do Defender me mostre, relacionado ao Sentinel também, tá? E eu já poderia fazer toda a tratativa aqui com relação ao Copilot embutido dentro da solução de Microsoft Defender. Para esse cenário, tá, a gente vai utilizar a solução do Copilot Standalone mesmo, tá, da capacidade que o Copilot Standalone tem para analisar também incidentes que existem dentro do Microsoft Sentinel, tá? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou passar uma referência aqui, tá? Na verdade, primeiro, eu vou digitar aqui asterisco, tá? Dentro do asterisco, aqui,
o Copilot ele vai me mostrar algumas sugestões, tá? Do que eu posso realizar aqui de tratativa para inicializar algum tipo de análise, seja aqui de algum script suspeito, que a gente já fez também aqui a tratativa nas primeiras aulas, né? Nos primeiros webinários, aliás. Podemos realizar aqui a investigação mais aprofundada de um incidente dentro do Microsoft XDR, que a gente já fez aqui também. Investigação de incidente propriamente dentro do Microsoft Sentinel, que a gente já realizou. Analisar também aqui, se for o caso, algum perfil de ator de ameaça, né? E avaliação de impacto de vulnerabilidade. Para esse cenário, vamos escolher a opção aqui, investigação de incidente do Microsoft Sentinel. Perdão. E aqui, logo de cara, o que ele me traz? Ele me traz aqui a interface que eu já conseguiria trabalhar em cima de algum tipo de incidente, de um incidente ID, que eu tenha conhecimento dentro do meu Microsoft Sentinel, e eu posso passar aqui ao Copilot, tá? Para que o Copilot possa realizar essa análise, essa tratativa. Então, eu vou passar aqui um incidente específico dentro do Sentinel, e vou pedir para o Copilot fazer toda a tratativa de análise para mim. Vou dar aqui um play. E aqui, em poucos instantes, ele já vai começar a realizar a tratativa em cima de tudo que tem relacionado desse incidente dentro do meu Microsoft Sentinel. Tá? Isso tudo utilizando aqui a própria interface do Microsoft Copilot, do Copilot para segurança. Tá? Percebo que ele está trazendo aqui algumas informações, tá? Está finalizando aqui todas as tratativas. E aqui, olha, o que eu já consigo visualizar? Eu acho que ele já finalizou tudo, tá? Vamos aqui desde o começo. Primeiro, ele vai trazer um resumo do incidente do Sentinel, tá? Desse número de incidente aqui, o 29088, que eu peguei do Microsoft Sentinel, tá? Ele vai me trazer o resumo. Primeiro, começando aqui do título, tá? Ou seja, um arquivo baixado de um endereço IP malicioso. Ele vai me dar a descrição desse incidente, ou seja, o usuário baixou um arquivo de um sistema SAP para um endereço de IP desconhecido por ser malicioso. Endereços de IP são contidos, são obtidos de serviços de inteligência de ameaças. Ele me oferece aqui para verificar mais informações aqui dentro da plataforma de Threat Intelligence, tá? Dentro do próprio Sentinel, tá? E ele vai me trazer que essa regra de alerta permite a consulta de espaço de trabalho aqui e outras tratativas relacionadas propriamente a os dados que contém dentro do SAP, tá? Ele me traz aqui a gravidade do incidente, qual que é o status desse incidente, ou seja, um incidente relativamente novo aqui para o contexto dessa demo guiada, tá? Eu vou ter aqui a data da primeira atividade, a data da última atividade, a hora de modificação, tá? Propriamente o número de incidentes, alguns outros detalhes adicionais, como, por exemplo, a contagem de alertas, contagem de marcadores aqui, algum tipo de comentário, tá? O nome da solução em que foi obtido esse alerta, aqui no caso do próprio Azure Sentinel, tá? E esse incidente informa aqui ao final, tá? Que esse incidente tem uma conta, um IP e uma entidade de host associada a ele. E aqui ele me dá o detalhe a respeito do próprio Sentinel, da própria fonte em qual ele tirou essa informação. Então aqui eu já tenho o Copilot trabalhando por mim, tá? Me trazendo mais produtividade com relação ao entendimento de toda essa tratativa desse primeiro resumo que ele me traz aqui com relação a esse incidente dentro do meu Sentinel. Tá? Toda essa tratativa aqui dada, que de repente, para coletar todas essas informações, eu teria que ir num canto, teria que ir em outro, dentro do portal do Sentinel, ou até mesmo, se fosse o caso, dentro do portal do Defender, e ele já agregou tudo aqui para mim em uma única parte, em uma única tratativa, e eu já conseguiria aqui dar continuidade, entender melhor, aliás, do que se trata esse incidente dentro do Sentinel. Quando eu peço para o Copilot Standalone fazer a análise de um incidente ID, seja do Sentinel, seja do Microsoft Defender, ele automaticamente, tá, me traz várias informações que me podem ser relevantes
no entendimento desse incidente específico, como por exemplo, ó, ele já me trouxe aqui de forma automática sobre as entidades associadas a esse incidente. E ele vai me trazer aqui, ó, existem 3 entidades associadas ao incidente do Sentinel, tá? Aquele 29088 que a gente já havia passado a ele. Então, ele vai me dar aqui o endereço IP, tá? Aqui, qual que é a entidade aqui relacionada a esse incidente, tá? A essa tratativa relacionada ao ponto aqui do incidente em si. Vai me trazer aqui alguns tipos de dados adicionais com relação a essa tratativa também, como, por exemplo, aqui o endereço de IP externo, o último endereço de IP aqui associado, tá? Em si. Isso aqui a gente está falando dentro da conta, dentro dentro do dispositivo em si. E aqui, propriamente, a entidade de conta atrelada, ou seja, ele vai me trazer o nome da conta, tá? Eu sei que é uma conta aqui dentro do meu Entra ID, ou, né, aqui com o nome antigo ainda mostrando o ESO de AD. Ele vai me trazer o UPN, tá? Vai me trazer algumas informações relacionadas aqui a ID, tá? Me traz aqui o nome de exibição desse usuário, tá? O nome amigável dele também. Me traz toda a tratativa relacionada a esse usuário. Qual é o estado, qual é a cidade desse usuário, qual que é o nome principal desse usuário aqui dentro do meu Entra ID, tá? O nome da conta, os nomes que ele tem alternativo, tá? O nome da empresa aqui fictícia, no caso a Woodgroove, qual país, tá? Qual que é o departamento que ele faz parte, o nome propriamente dele, tá? O cargo, endereço de e-mail, tá? Entre algumas outras informações aqui para essa tratativa. Então, o que eu tenho aqui com o Copilot? Eu já tenho aqui mais um ponto de auxílio com relação ao entendimento do que está envolvido nesse incidente. Quais são os endereços de IP envolvidos, quais são os computadores, quais são os dispositivos envolvidos, quais são as entidades, os assets, né, envolvidos aqui, é uma conta é um e-mail, é uma conta, o que é exatamente que está envolvido. O Copilot ele já facilita para mim, lembrando mais uma vez que para de repente eu coletar todas essas informações, fazer um agregado, quanto tempo eu levaria, né, para realizar toda essa tratativa, levantar todas essas informações, tá? De repente aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o Copilot trouxe aqui para a gente em menos de 1 minuto, tudo isso aqui pronto na nossa mão, para que a gente consiga realizar as investigações, fazer relatórios e proteger melhor nosso ambiente organizacional. Descendo um pouco mais, ele vai me trazer qual que é a pontuação, qual que é a pontuação de reputação dos endereços de IP envolvidos nesse incidente. O que ele vai me trazer aqui? O endereço de IP, tá? Aquele que a gente havia visto um pouco mais acima, começando com 185, que está associado ao incidente, tá? O 29088, que eu havia passado a ele aqui no começo da tratativa. Ele possui uma reputação de 100, o que indica que ele é classificado como malicioso. E ele me traz aqui também que a reputação é baseada nas seguintes regras. E ele me trouxe aqui algumas informações, ó, de que esse incidente está relacionado à inteligência sobre ameaças cibernéticas, né? De Cobalt Strike, aqui, gravidade sim, tá? E ele me traz também aqui algumas informações relacionadas a esse grupo, tá? Que realiza essa tratativa, bem como aqui ao outro grupo também, Silk Typhoon, tá? E ele me traz aqui um link para que eu tenha também um entendimento tanto desse primeiro grupo aqui, o Cobalt Strike, tanto desse Silk Typhoon, para realizar melhor entendimento desse grupo, como ele ataca, quais são as tratativas utilizadas para que eles possam deixar o nosso ambiente organizacional mais vulnerável, como eles conseguem enganar aqui, né, de repente, alguma pessoa, fazer algum tipo de engenharia social, qual é exatamente a tratativa desse grupo. E eu já teria isso na palma da minha mão, tá? Aqui dentro, com o Copilot para a Microsoft 365, baseado nesse Incident ID que eu passei aqui para ele, tá?
Então, aqui, ele dá, por fim, ele dá, né, a tratativa de que essas informações sugerem que o endereço de IP está associado a atividades maliciosas e deve ser tratado com cautela. Descendo um pouco mais, eu vou ter aqui, ó, mostre configurações dos métodos de autenticação para cada usuário envolvido naquele incidente. Indique especialmente se eles têm aqui algum tipo de MFA habilitado. Tá? Então, o que ele vai trazer aqui? Do usuário que está envolvido no incidente, os métodos de autenticação dele. Tá? Então, ó, o usuário envolvido no incidente, tá? Ele traz aqui o e-mail da pessoa, os métodos de autenticação configurados para esse usuário. Ele te dá um resumo de todos os métodos de autenticação, ou seja, ele tem um método utilizando aqui uma senha, propriamente, ele tem aqui configurado também uma autenticação de telefone celular, ele mostra qual que é esse telefone de celular que está cadastrado também, tá? Ele me mostra que existe também um método de autenticação via Microsoft Authenticator para esse usuário. Ele utiliza uma máquina Windows, então ele tem aqui cadastrado um método de autenticação aqui do Windows Hello, tá? Propriamente para proteger mais ali a tratativa dele, de repente entrar com uma digital ou, né, digitando um PIN ali também. Ele tem aqui um outro método de autenticação por telefone, SMS, tá? Também. Ele vai me trazendo todas as tratativas, todos os dispositivos que têm alguma camada de proteção aqui com relação a essa autenticação de multifator, ele já me traz um resumo de tudo isso, tá? E aqui ao final, ele me dá um resumo final informando que o usuário tem vários métodos de autenticação habilitados, incluindo o Microsoft Authenticator e o Windows Hello for Business, que fornecem recursos de autenticação de multifator. Isso aprimora a segurança da conta do usuário para exigir etapas de verificação adicionais durante o processo de autenticação. Tá? Então, eu tenho também, já aqui com o Copilot, a identificação de como está essa postura de segurança com relação a esse meu usuário envolvido, seja no incidente ou não, tá? Aqui muito mais focado no incidente em si, porque a gente havia passado para ele no começo fazer a análise de incidente do Sentinel, tá? Como está a postura de segurança para esse usuário, se tem algum tipo de MFA cadastrado, para que eu consiga agir em cima dessa tratativa. Aqui depois ele fala, se um usuário estiver listado nos detalhes do incidente, mostre quais dispositivos ele usou recentemente e indique se eles estão em conformidade com as políticas. Ou seja, vai mostrar aqui, daí mostraria aqui a tratativa com relação aos últimos devices que esse usuário envolvido no incidente utilizou. E aqui ele informa o usuário envolvido no incidente, que é o Michael J. Scott, mostra também o e-mail dele, e não tem nenhum dispositivo associado a este usuário no intervalo de datas aqui, tá, que concerne esse incidente. E aqui ele já me dá aqui para verificar mais informações no console do Intune, tá? Ele já me dá aqui o link para que eu pudesse abrir, então, essa informação dentro da página do Intune e ter mais tratativa com relação, mais entendimento ali a esse usuário e os dispositivos que ele utiliza dentro do Microsoft Intune. Um pouquinho mais para baixo, ele informa se algum dispositivo estiver listado na saída anterior, mostra detalhes do Intune sobre aquele que fez check-in mais recentemente e indica especialmente se está em dia com todas as atualizações do sistema operacional. Ele, mais uma vez, informa aqui que não tem nenhum dispositivo listado aqui para o Michael J. Scott, tá? Se houvesse aqui, ele traria essa tratativa aqui para a gente também, tá? E, por fim, o que ele me faz? Ele me traz um relatório, tá? De toda a tratativa, para que, de repente, caso eu precise mostrar isso aqui para alguma pessoa que não é muito técnica e ela precisa entender o que está acontecendo dentro do ambiente organizacional com relação a algum tipo de incidente ou algum ataque sofrido aqui, que foi identificado aqui pelo Defender, que porventura trouxe algum tipo de impacto, né? Principalmente para que eles tenham esse entendimento mais facilitado, e o Copilot, para a segurança, ele consegue nos auxiliar quanto a isso, tá? Então aqui, ó, o que ele está pedindo? Escreva um relatório executivo resumindo essa investigação, e ele deve ser adequado para um público não técnico. Então, ó, aqui ele traz o sumário executivo, olha. Ocorreu um incidente de segurança de alta gravidade, tá, envolvendo um usuário
né, baixando um arquivo de um sistema SAP usando um endereço de IP malicioso. Aqui a gente já poderia ter, né, uma pessoa que não tivesse conhecimento técnico com relação à parte de segurança já conseguiria ter um entendimento bem bacana aqui já nesse primeiro parágrafo. Depois ele vai discorrendo. O incidente é classificado como novo e tem 3 entidades associadas, um endereço de IP, um host e uma conta. O endereço de IP malicioso tem uma pontuação de reputação de 100, indicando um alto risco de atividade maliciosa. Ele informa também aqui que o usuário envolvido tem vários métodos de autenticação habilitados, incluindo o Microsoft Authenticator e o Windows Hello. Não tem nenhum dispositivo listado aqui para esse usuário envolvido no incidente, indicando que uma investigação mais profunda pode ser necessária para determinar a origem do incidente. Então, ele dá essa tratativa com relação a esse entendimento, caso uma pessoa, né, que não tenha tanto conhecimento técnico com relação à segurança também, para que a gente possa reportar isso a alguém, alguma liderança dentro do nosso ambiente organizacional. Então, mais uma vez, qual que foi a ideia aqui? Tá? Se a gente for colocar na ponta do lápis, tá? Toda essa tratativa que o Copilot me trouxe de um determinado incidente ID que tem lá dentro do meu Sentinel, com relação a juntar tudo em um único lugar. Quais são, o que se trata esse incidente, o que ele impactou, tá? Quais são os assets envolvidos, ou seja, quais são as caixas de e-mail, quais são os devices, quais são os usuários, os endereços de IP envolvidos nessa tratativa, né? Quais são, fez o levantamento aqui também de qual possível grupo está por trás aqui desse endereço de IP malicioso, ele já me deu 2 aqui, tá? 2 grupos que podem estar por trás disso. Ele me trouxe aqui também a tratativa em relação ao entendimento dos métodos de autenticação configurado para esse usuário, tá? Então, já teria aqui um entendimento da tratativa com relação a se existe alguma vulnerabilidade com relação à própria conta, a própria identidade do usuário envolvido nesse incidente. Ele, se tivesse aqui informações relacionadas propriamente a dispositivos que o usuário utilizou, ele mostraria aqui para mim também. E, ao final, ele me resume isso para uma audiência não técnica, tá? Então, ele economizou aqui para a gente um tempo bastante considerável, tá? Cerca aí de 1 hora, 1h30, até um pouquinho mais, se for o caso. Que é justamente esse o intuito do Copilot, tá? Eu ter mais essa capacidade de realizar melhor o entendimento das tratativas de algum incidente que ocorre dentro do meu ambiente organizacional, ter mais contexto com relação a esse entendimento e até se eu não tiver tanta experiência com relação à segurança, à parte a própria tratativa em si do meu ambiente organizacional, o Copilot ele facilita isso ao máximo para mim também. E ele tira a complexidade de repente, você ver aquela tela toda bagunçada, seja do portal do Microsoft Defender, né, que a gente havia visualizado por aqui, né? Essa tratativa, tá? Esse incidente, essa tela totalmente poluída aqui, que de repente nos traz muitos detalhes, a gente já consegue, né, ter um entendimento bacana, mas não muito rápido, né? E não muito também, se for o caso, isso pode ser um pouco dificultoso, né? Caso eu não tenha uma experiência muito aprofundada com relação à usabilidade das soluções de segurança, né? Da Microsoft ou de qualquer outra solução específica. O Copilot ele desmistifica isso para mim. Ele simplifica, ele traz mais rapidez nesse entendimento, nessa tratativa, trazendo todas essas informações que eu necessito para essa investigação dentro de um único lugar. Eu ganho tempo, eu ganho experiência também, tá? E eu ganho praticidade aqui para as tratativas dentro do meu ambiente organizacional. E eu creio que seja isso, pessoal. Então, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos, tá? Espero que vocês tenham gostado. A ideia é que futuramente a gente traga um próximo webinar aqui, tá? Pode ser também com relação à tratativa do próprio Copilot for Security também,
tá? E aí a ideia é montar, de fato, um ambiente mais robusto para a gente realizar essa tratativa, tá? E aí fazer mais interações com vocês, e de repente perguntar, ô Marco Antônio, ô João Correia, qual que é o Edivan, o que você perguntaria aqui para o Copilot, né? A ideia é mais ou menos essa, tá? De fazer essa tratativa aqui junto de vocês, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, agradecer também ao pessoal da IT Core pela tratativa também, pela oportunidade que foi dada, né? E aí tem uma pergunta, né, Fernanda? Tem uma pergunta aqui do João Correia. Ele Uhum. pergunta, o Sentinel consegue automatizar a resposta a algum incidente de segurança acionando o Copilot for Security? Ainda não, tá, João? Ele ainda não tem essa capacidade de realizar essa ação, tá? Isso aí, possivelmente a Microsoft vai trazer essa iniciativa um pouco mais para o futuro, tá? A gente tem sempre que pensar também que o Copilot, ele é uma solução que foi praticamente recém-lançada, tá? Ele foi lançado aí em abril, tá? A gente já consegue fazer coisas maravilhosas já com o Copilot em si, tá? Com o Copilot for Security, como eu consegui mostrar para vocês aqui desde o início, tá? E isso aí, com certeza, essa parte de automação e acionamento aí do Copilot for Security também, isso vai ficar um pouco mais para o futuro também. Isso mesmo. Pessoal, eu vou colocar um link da nossa pesquisa, tá? Sobre o evento. Se vocês puderem responder, agradeço. Inserir aqui também no chat o nosso link do nosso canal do YouTube com a jornada completa. Hoje eu vou subir essa última sessão, tá bom? Eu estou colocando aqui o link da nossa pesquisa. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, tá bem? Vou enviar um e-mail também para vocês com o link também de novo da jornada, tá bom? E espero que a gente se veja em outras jornadas de Copilot para a segurança. Legal. Exato. Pessoal, fazendo as palavras da Fernanda, também quero agradecer em nome de toda a equipe IT-Core. É importante dizer que esse feedback de vocês da pesquisa de satisfação é muito importante para que a gente possa montar temas mais relevantes que faça sinergia com o cenário de vocês e que vocês possam aproveitar cada vez mais esse novo modelo de a gente apresentar a tecnologia, né? Principalmente quando a gente fala de segurança. Então, são jornadas rápidas, né? Sessões rápidas, que vocês consigam ver o produto na prática e que a gente possa interagir bem especificamente nas soluções que a gente está abordando, tá bom? Então, deixa lá o like, fale os assuntos que vocês gostariam de ouvir nas próximas sessões, que a gente vai preparar com o maior carinho. Isso Maravilha? mesmo. Então tá bom, muito obrigado, pessoal. Obrigada. Até Valeu, a gente. Até próxima. mais. Grande Tchau, tchau. abraço. Até mais. Obrigado, Lucas. Até mais. Obrigada, Lucas.